assim, às vezes você vai digitando, eu vou mandando os links aqui, mas você vai desenrolando. Dá a impressão que eu não estou ouvindo, mas eu tô... Câmera. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, gostaria primeiramente de agradecer ao nosso presidente nacional da CAPESP, Alan Montoro, nosso diretor-geral, Serginho Ozicran, jornalista Serginho Ozicran. E hoje nós teremos um tema muito importante, que pouco divulgado, né, na nossa sociedade, que é mediação, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho, nada menos, com Ângela Maria e Douglas. Ângela Maria, você pisou na bola, né? Ângela Maria. Ângela Soraya. Brincadeira aqui. Ângela Soraya. Na verdade, doutorando em mediação, conciliação e arbitragem. Pós-graduada em Direito Constitucional da Asas Mediações. Isso aí. Né? Seja bem-vinda, um grande prazer receber Ângela Soraya. Eu sei por quê. Porque a minha avó, quando foi pôr meu nome em mim com a minha mamãe, falou Ângela Maria. Não, Ângela Soraya e o Douglas, né? Irá conversar um pouquinho sobre mediação, arbitragem, conciliação. Né? Conciliação. Isso é muito importante. Obrigado, Ângela. Um prazer recebê-la aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada, Wesley. Tio Wesley, né? Eu me sinto em família hoje aqui na CAPESP. E muito obrigado pelo convite. Alan Montoro, muito obrigado também. Primo aí, né? Por parte do Franco Montoro. Muito obrigada pelo convite, Wesley. Me sinto em casa realmente aqui junto aos irmãos, os tios maçônicos aqui, né? Estou aqui com o Douglas, que é meu CFO, sou CEO da Asas Mediações, professora na Rede Pública Municipal de Assis, Tarumã. A gente não deixa os laços se dissiparem. E atuando aí com mediação, conciliação e arbitragem com a Câmara de Justiça Arbitral Privada Asas Mediações. O que é a Asas Mediações? A Asas Mediações surgiu de um sonho, de um intento de não advogar. Opa, mas como que é isso? Eu atuei muito tempo com o doutor Ademar em Assis. Falei assim, não vou advogar porque a gente chegava a ficar 30 dias, 45 dias em cima de uma peça de previdenciário. Falei assim, eu quero ter tempo para minha família. Quero poder ter tempo para o meu filho, para minha família, para os meus hobbies, ou mesmo para mim atuar em outras áreas. Então eu pensei, como atuar? Foi quando, em 2009, 2011, Deus colocou no meu coração, ali na congregação cristã de Novo Horizonte, Deus falou ao meu coração assim, na palavra, você vai abrir uma empresa sem dinheiro. Deve ser dinheiro mesmo, sem dinheiro mesmo, porque professor vai ter que ser sem dinheiro, né? É verdade. E foi, aos poucos, eu fui começando a estudar. Fiz graduação em mediação, conciliação e arbitragem em Curitiba, né, pela COJAI. Fiz pós-graduação pela FAVENE em mediação, conciliação e arbitragem. Fiz o mestrado, terminei as matérias do doutorado, agora estou fazendo a tese também, mediação, conciliação e arbitragem. Então, eu fui me especializando aos poucos e montamos a Câmara no final do ano passado. A Câmara tem 1 ano hoje, né? E nós não atuamos como as outras câmaras comuns. Nós atuamos com produtos, de acordo com aquilo que as empresas necessitam. Né? E um dos nossos produtos, o Douglas vai falar. Bom, boa tarde, Douglas, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Me surpreendeu esse ambiente que nós estamos aqui conversando. Fiquei realmente muito bem impressionado. Para falar de mediação, conciliação e arbitragem, esse é um tema
que é desenvolvido por cerca de 680 câmaras do Brasil. Mas a grande maioria dessas câmaras, elas não são atuantes. Elas foram instituídas quando a lei foi promulgada, a Lei 9.307 de 96, e essas câmaras começaram a trabalhar com essas três plataformas de mediação, conciliação e arbitragem. E o mercado não entende. Como é que eu aplico a mediação, conciliação ou arbitragem no meu dia a dia empresarial, por exemplo? Ou no meu dia a dia familiar? Porque nós temos o foco nas empresas, mas nós também fazemos a área da família. Inventários, divórcios e etc. Então, nós resolvemos pensar em desenvolver produtos para que o mercado entenda. E aí a gente foi fazer uma observação daquela área do seguro. O seguro é uma plataforma, assim como mediação e conciliação são plataformas. Ninguém faz só seguro. O seguro é feito ou de automóvel, ou seguro de viagem, ou seguro de vida. Então, existem vários produtos em cima da plataforma de seguro. E aí, desculpem. E aí? Desculpe. Imagina, Douglas. E aí, plim, plim. Pronto, tá desligado. Me perdoe. Então, nós resolvemos desenvolver um produto que pudesse ser entendido rapidamente pelo mercado. E esse produto foi desenvolvido em cima da plataforma da conciliação. A conciliação é um procedimento em que partes fazem um acordo, mas que essa relação não se continuará. Então, por exemplo, para o desligamento de um funcionário de uma empresa, a mediação, ela é um ambiente de acordo também, mas para relacionamentos que continuarão. Por exemplo, casos de família continuam. As pessoas continuarão se falando. Mas no caso de uma demissão de um funcionário, o funcionário não continuará se relacionando com a empresa. Então, a plataforma é conciliação. Conciliação. E aí nós fomos buscar, na antiga CLT, o termo homologação trabalhista, que existia, que era aquele instituto em que o funcionário demitido com mais de um ano de casa era obrigado a ir junto com o empregador, ou com o preposto do empregador, num sindicato ou no Ministério do Trabalho, para fazer uma homologação. O que era homologação? Era a conferência para ver se a rescisão estava correta. No entanto, aquela homologação oficial e legal, ela não tinha um efeito prático importante para as empresas. Então, o funcionário demitido, ele, depois que tinha homologação na mão, ele poderia ir, através de um advogado especializado, e entrar com uma ação trabalhista contra aquela empresa que o demitiu, tendo a demissão sido ratificada por um dos dois órgãos, ou o sindicato ou o Ministério do Trabalho. Portanto, não funcionava. Então, nós resolvemos instituir a homologação trabalhista, que não tem nada a ver com aquela, ela está suportada em cima da Lei 9.307, de maneira que nós fazemos uma coisa simples, não é complicado. Nós observamos se a empresa cumpriu todas as suas obrigações com o empregado. E se ela cumpriu todas as obrigações, todos os direitos a que o empregado demitido teria ou tem, ele receberia. Obrigações cumpridas, direitos recebidos. E aí nós fazemos uma audiência para a verificação disso, que começa antes, quando nós pedimos a apresentação de documentos para a empresa, que são enviados para a nossa coordenação, são verificados, e aí fazemos audiência onde lavramos um termo e lá vai assinado e se torna um documento com a seguinte força. Se esse colaborador que confessou durante a audiência que está satisfeito com todos os direitos
que recebeu. Esses direitos foram conferidos pela Asas Mediações e pelo conciliador presente. Então, não há por que ele intentar uma ação trabalhista posterior. E se ele fizer isso, o juiz que receber da empresa o termo da audiência extinguirá o processo sem entrar no mérito. Então, essa é a grande virtude da nossa homologação trabalhista. É interessante, Douglas, assim, que a sociedade, ainda você percebe que não é uma coisa presente a mediação, né, na vida cotidiana, assim. E as pessoas sempre atrelam isso sempre ao Poder Judiciário. Nada algo, né, particular, sempre alguma coisa que você vai entrar no Poder Judiciário para você fazer esse tipo de... E aí, como o cidadão, ele tem acesso à mediação, né? Primeiramente, é um caminho antes de você tentar, antes de iniciar um processo, né? Seria depois você vai até explicar as vantagens, né, até para o próprio Estado e para as empresas também, de utilizar essas câmaras de mediação. Então, como cidadão comum, que deveria ser bastante divulgado essas câmaras, como ele pode ter acesso a esse tipo de serviço? Veja bem, mediação e conciliação. Eu não vou falar da arbitragem agora, porque eu acho que é importante focar na mediação. Uma câmara arbitral é um ambiente de pacificação social. Então, é um ambiente onde as pessoas vão para fazer acordos. E as pessoas que vão para fazer acordos têm que vir voluntariamente. Elas não podem ser obrigadas a vir. Então, existe um instituto anterior que se chama cláusula compromissória. A cláusula compromissória substitui aquele artigo que fala da escolha do foro para dirimir as questões, os conflitos de um determinado contrato. Isso pode ser feito através de contratos, ou no caso dos condomínios, como a gente estava falando agora há pouco, feito através de uma decisão da Assembleia dos Condôminos, que determinam que todas as questões daquele condomínio serão tratadas no ambiente da Câmara de Justiça Arbitral Privada, as mediações do caso. Esse é um caminho. Então, isso a gente chama de semeadura. Então, todos os contratos que têm essa cláusula, se derem conflitos, vão ser tratados nas mediações. Inicialmente, a gente sugere que seja através de uma conciliação ou mediação, dependendo do tipo do contrato. Se é um contrato, por exemplo, de consumo, então é uma conciliação. Se é um contrato que envolve uma relação continuada posterior, vamos supor a venda feita de um familiar para outro. Então aí já é a mediação. Então é dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que a gente desenvolve a mediação e a conciliação. Não, perfeito. Isso. E assim, porque eu perguntei isso, porque eu sou síndico de um condomínio e teve um morador, ele achou que tinha um direito, ele achou que tinha um direito lá no condomínio e acionou o Poder Judiciário, né, e solicitou uma audiência de conciliação, né? Infelizmente a audiência, né, nem acabou acontecendo por motivo de saúde do condômino, né? E aí ele tem esse conhecimento porque ele é um estudante de direito, né? E às vezes, assim, na maioria das vezes, as pessoas não sabem que pode ter esse caminho, né? Porque não precisa de advogado, né? Eu queria até que você explicasse esse detalhe, as vantagens. Nós somos uma entidade privada. Então nós temos uma diferença de DNA da Justiça do Estado. Então uma das características é que os procedimentos que se faz numa Câmara Arbitral são sigilosos, porque nós não temos obrigação da publicidade. Já na Justiça do Estado, como o juiz é um serventuário da Justiça, portanto um funcionário público, ele, por questão da Constituição Federal, ele é obrigado a dar publicidade aos seus atos. Então ele tem que permitir que pessoas estranhas entrem na sala de audiência
e assistam a qualquer audiência, exceção a algumas que têm lá o sigilo, casos de família, por exemplo, e também ele tem que publicar, que é o que a gente encontra nos tribunais de justiça quando a gente vai consultar lá um processo. Na Câmara Arbitral isso não existe. Outra diferença fundamental, em se tratando de arbitragem, que é o ato semelhante a uma ação processual lá no Judiciário do Estado, o requerente, isso é, quem entrou com um pedido da ação, o requerente pode escolher o juiz. Então, nós temos uma galeria no nosso site com vários juízes, com vários mediadores, com vários conciliadores, e a pessoa interessada em ingressar com o procedimento pode escolher ou o mediador que quer, ou o conciliador, ou o juiz arbitral. Então, isso é muito, muito interessante, porque vamos imaginar que seja uma discussão a respeito de uma venda de uma fazenda com porteira fechada. Então, no contrato de compra e venda, o vendedor relacionou lá todos os itens que constavam na porteira fechada. Habitações, celeiros, maquinário, etc. E aí o comprador entrou, tomou posse da fazenda, chega lá, metade dos itens relacionados não existem. Então, esse é uma forma assim, simples de explicar. Então, o requerente, que é o comprador, que foi prejudicado, ele vai procurar na nossa galeria um juiz que tenha especialidade em propriedades agrícolas, por exemplo, né? Ou que esteja ligado à pecuária ou ao agrobusiness, e aí o caso será julgado por um juiz especialista. Já na Justiça do Estado, todo juiz, sem exceção, é leigo. Eles são especialistas na lei, mas eles não são especialistas na especificidade do item negociado naquele contrato. Entendi. É assim que funciona. Então, outra coisa. O artigo 18 da Lei 9.307 de 96, ela diz o seguinte, textualmente, que o juiz arbitral é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele proferir é definitiva, não cabe recurso, nem homologação judicial. Então, se nós formos entender o que significa isso, tem muito mais poder uma sentença arbitral do que a própria sentença do juiz do Estado. Porque lá cabe recurso. Se o perdedor se sentir prejudicado, ele ainda pode subir para a próxima instância, pode ir para o tribunal. Se ele ainda perder, ele pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, e assim por diante. Então, um processo na justiça comum pode demorar 5 anos, 7 anos, 10 anos. Eu sei de casos que foram relatados de processos que existem há 100 anos, lá no Supremo Tribunal Federal. Isso é de um professor que a doutora Ângela aqui publica como coautora desses livros. É o né? Furguieri Guimarães. Professor, um abraço. Professor Furguieri, muito bem. Então, no caso da arbitragem na Câmara de Justiça Arbitral Privada, Asas Mediações, por força de lei, o procedimento tem que se encerrar em 180 dias. Então, em 180 dias, as partes vão sair de lá com uma sentença. Vamos supor que o valor envolvido é muito significativo e uma das partes não concorda com o juiz escolhido. Ele pode escolher um outro juiz e a Asas Mediações vai colocar um juiz presidente. Então, um juiz foi escolhido pelo requerente, outro juiz pelo requerido, e a Asas Mediações vai indicar um juiz para presidir o que agora seria um tribunal. Então, a decisão será proferida por 3 juízes. Por 3 juízes. Vai ter um juiz que tem
o voto de Minerva, que é o juiz-presidente, mas terão 3 juízes para julgar aquela causa. Muito. E outro. Uma coisa que eu queria dizer, Pô, esse instituto da arbitragem e da mediação e da conciliação no Brasil é recente, mas isso é utilizado na América do Norte, na Europa, lá no mercado, lá na área da Austrália, Nova Zelândia, ou na Ásia, já há muitos anos. Então, nós temos uma relação com o escritório de mediação de Nova York. Pets Account Mediation. Muito bem. Esse escritório de mediação, pasme todo mundo, é feito às vezes na calçada. É uma reunião entre que está presente a mediadora ou a conciliadora e as duas partes discutem ali civilizadamente aquele problema e a conciliadora e mediadora não pode indicar o caminho. O caminho tem que ser buscado pelas duas partes. Então, é claro que num acordo sempre alguém perde um pouco e a outra parte perde um pouco também, para que cheguem aí vamos dizer assim, uma posição de ganha-ganha. E aí eu pergunto, Douglas, no Brasil, como está a mediação? Se é muito utilizada, pouco utilizada, ou ela está dentro do padrão? Existe uma possibilidade de crescimento? Como é que está? Eu vou dizer o seguinte. Ainda está devagar. No Brasil, a mediação ela é muito pouco utilizada, justamente porque as câmaras arbitrais mais antigas não descobriram o que nós já descobrimos, que é desenvolver produtos em cima dessas plataformas para que seja entendido rapidamente. Então, hoje nós temos, além da homologação trabalhista, nós temos a mediação condominial ou escolar, são 2 produtos, para inadimplentes. Nós temos o inventário arbitral, que tem o mesmo peso do inventário feito judicial. Olha. Porque Só que é assinado. 30 dias. Só que em 30 dias. Que é assinado por um juiz arbitral. Então, hoje, o inventário pode ser feito na Justiça do Estado, pode ser feito nos cartórios, cartório de notas, por exemplo, e agora está sendo desenvolvido para ser realizado pelas Asas Mediações. Ninguém pensou nisso. Então, eu acredito que atrás das Asas Mediações virão outras que vão perceber que esse é o caminho para que mediação e conciliação sejam popularizados. Porque mediação e conciliação você aplica em qualquer segmento, em qualquer relação comercial, pessoal, né, de família. Mas produto... Não, produto... Esse que muitas vezes essas nós outras câmeras não entendeu que isso... Exatamente. E nós entendemos observando o segmento do seguro. E tem um produto novo, né? Um produto novo na área trabalhista, que é para contratos. Ah, sim. Aliás, não é só para a área trabalhista, mas todo contrato ele tem um começo, meio e fim. Então, alguns contratos chegam ao fim de uma forma natural, porque está previsto isso. Ele vence em tal data e a partir daí não existe mais. Mas tem contrato que é por tempo indeterminado. Ou eles são aditivados para que continue. Quando o contrato é feito para prestação de serviços, ele pode ser confundido com um contrato de trabalho, disfarçado. Mesmo que ele seja feito entre 2 pessoas jurídicas, isso é, a pessoa jurídica do prestador de serviço e a pessoa jurídica do tomador de serviço. Então, nós desenvolvemos um produto para fazer a rescisão desse contrato de uma forma que ele não configure uma relação de trabalho. Dando segurança jurídica para ambas as partes. Para ambas as partes. Eu vou dizer, por exemplo, um caso de uma empresa que foi contratada, uma empresa EPP, portanto, de um único sócio, que foi contratada para fazer distribuição de material gráfico,
não sei se revista, jornais, alguma coisa assim. Se esse colaborador tiver o contrato encerrado e achar um advogado especialista, ele consegue entrar na Justiça do Trabalho reclamando alguma coisa. Como se aquilo fosse um contrato que foi dissimulado como um contrato de trabalho. Na verdade, esse profissional trabalha com seu próprio carro, atende, e portanto tem aí a figura da subordinação, atende uma rotina diária que tem que ser obedecida. Então tem algumas características de um contrato de trabalho, mas na verdade não é. Então esse produto é justamente para fazer a rescisão desse tipo de contrato para que não configure um contrato de trabalho. Verifica que o nosso foco é o agente econômico, o nosso foco é a empresa, porque é a empresa que sustenta a economia. Sustenta a economia. Você, inclusive, Douglas, você comentou comigo sobre um produto, né, em relação ao poder público, né, principalmente as prefeituras. Você sabe que é interessante, né, que você tem que vender, você tem que se esforçar para ter uma agenda com algumas prefeituras para vender algo que deveria partir do próprio poder do Estado, que é a redução, né, das despesas, do custo, né, de ações dos munícipes, né, para com o Estado. E muitas dessas prefeituras ainda não perceberam, ou não querem, ou não sabem, né, que existe um caminho que é da mediação, que reduz sensivelmente o custo do Estado e que propicia ao Estado, com essa economia, aplicar lá na educação, na saúde, no saneamento básico. Eu queria até que você falasse, a Ângela, que eu acho que você está apertado o seu tempo aí, sobre a importância desse produto que deve ser divulgado para essas prefeituras. Realmente eu tenho um compromisso agora às 14 horas, próximo daqui de onde nós estamos, mas se a doutora Ângela me permitir, eu vou falar sobre isso. Eu prefiro. E eu vou dar aqui uma justificativa porque os prefeitos não se apercebem disso. Eu conheço alguns prefeitos, sei da dificuldade de se gerir um município, e quanto maior o município, maior o grau de dificuldade. Então eu vou dar aqui uma desculpa para os prefeitos. Mas várias prefeituras, inclusive a Prefeitura de São Paulo aqui, já possuem o seu centro de conciliação tributária municipal. E nós temos um colaborador que está conosco, especializado em prefeitura, que desenvolveu esse centro de conciliação tributária municipal para os municípios de Sorocaba e Itu. O dado que está na minha cabeça é do município de Itu. Em 2016, a Prefeitura de Itu gastou 46 milhões, desculpe, em judicialização para recuperar tributos que estavam na dívida ativa e que já tinham ido para judicialização. Bom, ele montou esse centro para a cidade de Itu. Em 2019, o valor despendido para judicialização foi de 4 milhões e 200, 10% do que era há 3 anos atrás. Então, esse benefício, ele pode ser aplicado na parte tributária, mas se o município tiver vocação para gerir aquilo corretamente, pode também ir para a área da educação, para a área da saúde, onde existe uma série de conflitos que podem ser dirimidos por um setor desse. Isso não é asas mediações. Isso aí é gerido pelo próprio município, com o pessoal do próprio município. O que nós fazemos? Só ensinamos o caminho das pedras, né? Então, nós fazemos o projeto de lei para a constituição disso, depois o projeto de lei para tratar dos refis do município,
e as possibilidades de acordo, de isenção de multa, de juro, aquilo que a Câmara Municipal decidir. Treinamento dos funcionários Treinamento dos públicos. funcionários, tudo isso a ASAS faz. A ASAS Mediações faz. Nós pensamos que podemos também, um dia, não agora, fazer a governança. Por exemplo, nós fizemos agora um acordo de cooperação com o CREA Brasil, e aonde a gestão, e foi montada então a Câmara de Arbitragem CREA ASAS, que foi criado dentro da ASAS uma divisão para administrar essa Câmara de Arbitragem do CREA. E quem vai gerir somos nós. Então eu fico e sabe que o CREA é um órgão federal. Sim. Então nós acreditamos que a mesma coisa possa ser feita com as prefeituras. Um dia a Asas Mediações colocar lá uma equipe de governança para dirigir. Quer dizer, os funcionários da prefeitura continuarão atuando dentro da Câmara Municipal, mas a Câmara de Conciliação Municipal, para não confundir, né? Mas a Asas Mediações pode fazer a gestão burocrática, por exemplo, né? E é isso que a gente pensa. Eu, infelizmente, tenho um horário, tenho que me despedir aqui. Quero agradecer muito. Quero pedir perdão aqui para a doutora Ângela, porque eu, às vezes, falo mais do que eu devo. Ele é a mulher da relação. Fala mais do que eu. Nós que agradecemos aqui. Aprendemos um pouco sobre mediação, isso é importante, né? A gente divulgar, passar para as pessoas, passar para o empresário, passar para as prefeituras, para o poder público, que existe uma outra forma de redução de despesas aí, né? É verdade. Eu vou pedir licença, então. Quero agradecer a todos que nos ouviram. Se quiserem resolver mais alguma dúvida, se quiserem fazer perguntas, depois a doutora Ângela vai dar aqui os nossos endereços e o nosso site, que também deve ser visto. Claro. Nosso site tem muito conteúdo, diferentemente das demais câmaras arbitrais, né? A gente tem muito conteúdo publicado que são esclarecedores. Então, compartilhar informação, né? Conhecimento, isso que temos poucas empresas fazem. Nós não temos medo nenhum de divulgar a receita do bolo, porque quem faz o bom bolo não é a receita, é a cozinheira. Exatamente. Não, obrigado, nós que agradecemos aqui, Douglas. Eu vou passar na frente da câmera. Só dar uma baixadinha. Eu vou abaixar. Câmera, isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Tchau. Obrigado, até. Então, pessoal, aí, né, mais uma vez, agora vamos aqui, né, com a doutora Ângela e pergunto para a doutora. O mediador necessariamente precisa ser um advogado? Não. Quando você faz o curso de mediação, conciliação, não necessariamente você precisa ser advogado. Você pode ser formado em uma faculdade, desde que se você quiser ser mediador, conciliador judicial, você precisa ter uma formação, uma faculdade e 2 anos de formado, né? Mas se você for uma extrajudicial, você pode, no caso, para uma ação, ser constituído pelas partes, mesmo sem ter concluído a faculdade, desde que as duas partes concordem com que você atue no processo. Por exemplo, eu preciso fazer um divórcio. Mas eu quero, por exemplo, o Manuel ou Renato, mas ele não terminou a faculdade. Mas ele tem curso de mediação e conciliação. E ele é bom interlocutor. Ele consegue fazer esse papel. O que a gente faz? Fazemos o que a parte quer. Chama, conversa e consegue fazer aí, dirimir de acordo com a necessidade daquele instante. Entendi. Assim, vamos supor, eu tenho um problema. Como é que eu vou até a Asas e contrato vocês e aí vocês notificam a outra parte para ele comparecer? Esse é o processo? É dessa forma. Nós temos um site, quem puder acessar, por favor, é asasmediacões.com.br e lá você tem os telefones de contato para acessá-los
vai direcionar para o WhatsApp da coordenação, que no caso são o Rodolfo e a Milena, e eles vão tirar todas as dúvidas, né, as necessárias, vão protocolar. No site também tem os valores das ações, tudo muito bem explicado. Então, quando precisar, entre em contato. Ângela, mas tem como fazer um valor mais, dependendo da ação, a gente consegue fazer um valor mais em conta. Quem tem convênio, a gente com CREA, por exemplo, a gente dá 10%. Cresce, que a gente está firmando com o Viana também, já assinamos, né? Ainda vai ser oficializado. Pessoal da Uninter, quem precisar, quem tem convênio com a Uninter, quem é aluno da Uninter, a gente tem 10% também. Então, são algumas instituições, tios, maçons, maçonaria, né? Eu tenho 10% da Uninter lá, e o professor Francisco. O Francisco. Tô lá na minha pós, lá de maçonologia, história da... Então, nós estamos fazendo de uma forma em que a mediação e a conciliação seja acessível. Tanto é que a nossa mediação e conciliação trabalhista online é muito em conta para uma segurança jurídica que nós descobrimos, né, através do professor Luiz Friguieri Guimarães, aí, de um estudo bem acirrado, de uma forma que não tem como sair da audiência e ir para uma ação trabalhista fora do processo estimado ali. Qual que é o índice de sucesso nessas... Graças a Deus, foi 100% até agora. 100%? 100%. Falo de boca cheia. Né? E sempre o valor é referente, é uma porcentagem do valor da ação do que a pessoa... Depende. Por exemplo, existe uma taxa de protocolo, existe o valor do mediador, do conciliador que nós pagamos, existe também ali, dependendo do processo, dependendo da ação que entrar, por exemplo, o inventário pode chegar de 1,5 a 2,5 do valor do imóvel, vai depender do valor em si, né? E, então, realmente depende da ação ou do movimento que é necessário. A gente faz, inclusive, pensão alimentícia. Mas envolve menor. A gente faz divórcio. Nós fazemos porque nós pedimos para o MP se manifestar. O advogado da parte, na verdade, pede para o MP se manifestar. Então, a gente consegue fazer com que todos os conflitos dirimidos, inclusive familiares, tenham sucesso nesse ponto. Legal. Interessante que é muito mais barato. Com certeza. Né? Muito... Celery, né? Muito rápido. O nosso inventário dura 30 dias no máximo. Então, olha só. Enquanto o inventário do Estado pode durar aí cerca de anos, né? Então, a Asas da Mediações, ela dá esse curso de mediador? Nós estamos com um convênio com o CREA. Então, nós estamos numa fase experimental em que estamos aguardando o próximo passo para que seja feito um curso, realmente, de mediadores, conciliadores, né, e árbitros. Estamos aí no aguardo, porque é um órgão federal, né? E a gente precisa estar debaixo das asas deles também. Então, mas a programação é que realmente seja feito um curso, né? E vai ser estendido para que nós possamos aí disseminar realmente a pacificação social diante da população. É um bom curso para o professor Francisco, né? Colocar na Uninter lá, mediação. Falei para ele já, vamos colocar aí, professor, vamos. E aí, com toda essa facilidade, doutora, como é que fica o papel do advogado nessa história? O advogado vem com a gente. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer os seus honorários muito mais rápido. O que ele vai levar anos para conseguir no judiciário comum, ele vai fazer conosco, digamos que uma arbitragem, um prazo máximo judicialmente falando na lei de arbitragem, é de 180 dias. Então, ele vai conseguir realizar os honorários dele no prazo máximo de 180 dias. O inventário, no caso, no prazo máximo de 30 dias. A homologação trabalhista, em 5 dias. Né? Então, na verdade, veio para somar. Então, os advogados em câmaras, pela lei,
eles não são necessários, mas nas mediações eles são bem-vindos, porque nós acreditamos que ele precisa estar do lado da parte para que possa tirar alguma dúvida, se aquilo é correto ser feito ou não, se pode ser feito ou não. Então, né, não há advogado, não há justiça sem um advogado. Né? Eu acredito que nós tenhamos que realmente somar. E é para isso que nós temos um grupo de advogados muito grande conosco, né, como colaboradores, e inclusive como mediadores, conciliadores, juízes arbitrais. E, então, eu acredito que só veio para somar. O interessante é assim, depois de, né, você tem lá não sei se o termo é sentença, né? Que, tem uma sentença arbitral. É uma sentença arbitral, né? Nenhuma das partes pode entrar, né, no Poder Judiciário. A né? não ser que tenha um erro muito crasso. Entendi. Por exemplo, digamos que eu estou com você aqui, você é uma das partes, e o Douglas saiu agora, que é uma outra da parte, eu vou tomar um cafezinho com você e de repente outra pessoa vem tirar uma foto da gente estar sozinho aqui, achando que pode estar articulando alguma outra, algum resultado. Então tem que ter uma postura, tem que ter uma parte ética. Lógico que nas audiências, não é uma audiência engessada, que você tenha que falar só naquele momento ou não. Nós temos uma expectativa e uma prospecção na sala de audiências, onde podemos conversar abertamente e falar o que realmente estamos sentindo. Eu estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito, eu quero que seja assim, eu gostaria que fosse dessa forma. Então, nós temos uma liberdade de expressão muito grande na hora da audiência. E isso faz com que o cliente se sinta à vontade, porque ele percebe que nós não estamos fazendo peso em uma balança só. Nós estamos fazendo um julgo igual. E isso é muito importante. Assim, se eu tenho uma pergunta, se eu tenho uma ação na justiça, eu consigo migrar, encerrar essa ação, esse questionamento, ou durante esse processo que está em curso, eu posso migrar, tentar uma outra forma, uma mediação para suspender esse processo, caso chegue entre as partes? Sim, desde que as duas partes concordem, pode. Assim, vem para as mediações, faz o protocolo, né, de atendimento, a gente conversa com a outra parte e nós trazemos para as mediações e aquilo que for feito ali, que for sentenciado, o advogado remete ao judiciário, né, protocola no judiciário pedindo para o juiz a extinção do processo, porque foi resolvido. Ou mesmo avisa o judiciário ou avisa o MP, dependendo se for ação envolvendo menor, para que ele pronuncie, né, abra vistas para que ele pronuncie, para que possa terminar o processo em si. Legal, né, pessoal? Você viu que mais um assunto importante que nós conversamos aqui e que muita gente desconhece, né? Isso é fomentado nas universidades, nas escolas, sobre mediação? Olha, na formação aí do advogado? Você pode não acreditar, mas nós fizemos uma entrevista, acho que foi logo no início do ano, com um advogado de determinada cidade, não vou falar onde, mas ele dá aula na faculdade de arbitragem e ele não acredita no que ele estava dando aula. Então ele falava da arbitragem, mas ele não passa para os clientes dele, é um advogado, não passa para os clientes dele do escritório a vantagem de se fazer a mediação, a conciliação e a arbitragem. Ou seja, ele vende o peixe sem dar valor nele. Então ele vende um filé de merluza por uma sardinha enlatada, não desmerecendo os peixinhos, tá? Mas assim, ele não acredita no que ele faz. Então, às vezes a gente fica impressionado com o tanto de pessoas que a gente já conversou, né? Da falta de valorização do próprio mercado, do próprio profissional. Mas a gente já encontrou pessoas que são advogados bem antigos, assim, bem
uma OAB bem antiga, né, que falou assim, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou fazer meus honorários mais rápidos. Isso é lá de Cândido Mota, né, um advogado lá de Cândido Mota, que é tio também. É tio viu? também? É tio também. Ângela Soraya, Ângela Soraya descobriu o Ordamina, agora eu só vou protocolar com vocês. E, de fato, ele só está protocolando conosco. E o que ele ficou os 2 anos parado nessa pandemia por conta do judiciário, ele está conseguindo fazer agora, nesses últimos 3 meses aí, atuando com as mediações. O profissional, acho que qualquer área, né, Ângela? O profissional, ele tem que acreditar, né, no produto que ele vai vender, né? Ou no que ele está ensinando, né? Porque senão a arbitragem, no caso aí, o professor lá, porque ele é obrigado a dar aquela matéria, mas não acredita. Então o cara não convence, né? E na verdade acaba sendo um ciclo vicioso, né? Porque os alunos também não vão ser convencidos e não vão se interessar por arbitragem. Achei o nome dele aqui, tio Hernani. Abraço! Tio Hernani, meu irmão! Forte abraço aí. Isso que... Então acaba sendo um ciclo vicioso, né? Que a gente precisa de pessoas que acreditem no que vendem, no que falam. Sim. Né? Para motivar, para passar essa energia. Aí eu fico pensando, como esses alunos vão conseguir dirimir ou conseguir conhecer uma arbitragem se eles não têm emoção quando eles sentem o professor falar sobre aquilo? Vai ser uma massificação apenas, né? Vai ser só um conteúdo dado. E é uma faculdade renomada da região. Olha só. Felizmente. E outra coisa, é um negócio. É um negócio. Né? Mediação e arbitragem, conciliação, é um negócio, é um nicho de mercado que muitos aí não perceberam ainda, né? E outra coisa, nós estamos fazendo um trabalho junto aos jovens também, com o Comitê de Jovens Macan, de mediadores, conciliadores, arbitralistas e negociadores. São para jovens que estão fazendo as suas faculdades e que gostariam de conhecer um novo rumo, uma nova forma do mercado hoje nessa área, que é muito vasta, é muito extensa. Isso fica até um convite, né? Para as pessoas entrarem lá, entra no site da Asas Mediações. Entra também lá no Macan, tem lá o site institucional, tem Instagram, Facebook. Tem muita informação, pessoal. E assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais, Ângela, da Asas Mediações, como é que faz? Acesse o site www.asasmediacões.com.br ou entra lá no Facebook, Asas Mediações. Tem também page Asas Mediações, tem Instagram, @asasmediacões. Só seguir, tem bastante informação. Fica fácil. Entra lá no meu, Wesley Abreu 2022, que a Ângela tá lá e a Asas Mediações também tá lá. Isso aí. Tá, então, Ângela, prazer recebê-la. Eu gostaria até de agradecer aqui um assunto novo, né? Assim, que muita gente desconhece, muito empresário desconhece, não sabe as vantagens, e ficou muito mais claro que as vantagens, né, econômicas, a celeridade na resolução aí você poder escolher o seu próprio juiz, né? E a outra parte vai ficar, não, a outra parte, se não quiser aquele juiz, os dois escolhem juntos quem quer. Então, é muito mais barato, isso que é importante para todas as partes. E como a Ângela disse, é 100% garantido. Asas Mediações, 100% garantido, né? Então, obrigado, né? Queria que você falasse, né? Fizesse as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer mais uma vez ao Wesley, né? Primeiramente a Gadu, o grande arquiteto do universo, por estar me proporcionando esse momento, né? Porque é uma rádio online e que tem acesso a inúmeros estados. É uma plataforma onde os tios podem conhecer um pouquinho aqui da sobrinha, né? E conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Entre Colunas pode nos ajudar aí a fazer um mercado gigantesco para ajudar as próprias empresas, porque as empresas nessa pandemia passaram muito apertado, né? Eu vi muitas empresas fecharem e venderem os seus objetos para poderem fazer homologação trabalhista conosco, para que não sofressem um passivo trabalhista e perdessem inclusive as suas casas.
Então, é muito triste, né? Passamos e estamos passando por esse período pandêmico, né? Mas, graças a Deus, com as vacinas em dia, estamos conseguindo chegar lá. E eu acredito que somos vencedores, todos que estamos por aqui. Aos que, infelizmente, Deus nos recolheu, basta nos orarmos pelas famílias e pedirmos que o grande arquiteto do universo nos conceda a paz, para que um dia nós possamos chegar junto aos nossos queridos, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Alan Montoro também, aos integrantes aqui da ACAPESP. ACAPESP. Aí eu quero dizer o seguinte, era para ser Ângela Maria mesmo, por causa da cantora, viu? Mas todo mundo emenda Ângela Maria, porque é assim mesmo? Por causa da cantora. É por causa da cantora, né? Mas aí ficou Ângela Soraya por causa da descendência judia, né? Eu tenho uma irmã chamada Soraya. Forte abraço, irmã Soraya. Mas é irmã de sangue. Beijo pra você, Soraya. Muito obrigada a todos os ouvintes pela paciência, aos nossos colaboradores, mediadores. Foi dia do mediador, foi dia da secretária, né? Beijo a todos vocês, secretários de audiência nossa também. Beijo, obrigado Douglas que esteve aqui conosco. Wesley, muito obrigada pelo carinho, viu? E um forte abraço. E, Outubro Rosa, tô de rosinha hoje, né? Esse mês de Outubro Rosa, mês do câncer, né? De mama. Então, meninas, mulheres, se cuidem, se previnam, façam o seu exame de toque, procurem aí se prevenir, ok? Beijo para vocês, no coração de todos, e um forte abraço. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ângela, né? Agradecer novamente aí a todos os acapespianos. Opa, acapespianos. Aprendi, tá vendo? A todos os acapespianos, pessoal que deixou aqui, ó, Arlete, doutora Ângela, admirável o vosso conhecimento e ética. Paulo Celso Gonçalves Galhardo, né? A Betânia, nossa diretora regional. A doutora Arlete também. Tá aqui nossa diretora. O pessoal tá tudo aqui, né, ligado nesse assunto super importante que é mediação, né? Agradecer também, mandar um abraço aqui ao nosso irmão Joel aqui, ó, indígena aqui, ó, homem da etnia Caimbé. Eu achei o máximo, eu fiquei admirada. Caimbé, Denisa Caimbé. Que legal. Depois nós vamos ali conversar um pouquinho mais com ele, você vai entender um pouquinho o trabalho indígena, né? O trabalho espiritual, o trabalho medicinal que eles fazem. Né? Mandar um abraço também para os nossos irmãos aí. Irmão Francisco, irmão Ed, irmão Adi, irmão Rony, irmão Gedra, Gedria, que a gente chama de Pai Gedra. Tamo junto aí, meu irmão. Né? E agradecer a nossa sobrinha aqui, né? Pela participação, pelo compartilhar esse conhecimento que é muito... que poucas empresas, né? Poucos profissionais, poucas pessoas, né? Compartilham o conhecimento que tem, né? Isso que é importante. E, né? Para dar essa informação, esse conhecimento para quem precisa nesse momento aí. Tá bom, pessoal? Agradeço. Sexta-feira estaremos mais aqui. Teremos mais convidados. Ângela Soraya voltará em outras oportunidades para a gente conversar especificamente sobre alguns produtos, principalmente esse do poder público, né? E a gente entender um pouquinho mais o porquê esse poder público não se interessa por isso. E prefeito, se você, por um acaso, quer fazer, não quer esperar e por um acaso quer tirar suas dúvidas, pode entrar em contato diretamente pelo meu telefone. Vou dar o meu privado, tá? É 018 99692 1978. Esse é o telefone de Assis, onde eu sou residente, mas também domiciliada em São Paulo. Agradecer também ao Douglas, né, que foi lá para a reunião. Foi, eu já estou indo lá de encontro com ele. Mas foi ótimo, conhecimento, né, espetacular, né? Então, pessoal, fica aquele abraço para vocês aí. Sexta-feira teve mais? Rodolfo, meu filho, beijão, é o nosso CEO. CEO! Milena, minha nora, beijo, ó. Amo você, princesa.
Tá bom, pessoal. Obrigado e sexta-feira estaremos de volta aí com mais um assunto interessante. Assunto que é importante para você. Tá bom? Abraço! Vou fechar ali agora. Obrigada. Imagina. Deixa eu fechar aqui, que aí você tira as fotos. Se não vier, eu já tô pegando coisa do irmão Jorge. Eu nem sei pra que minha máscara aqui.